33 graus e 8 décimos a temperatura. É o programa Troca de Ideias pela Rádio Independente. Agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. Douglas Sandri, mais uma vez aqui do estúdio, no recesso parlamentar, está aqui participando, trazendo informações sobre política, bastidores em ano eleitoral, julgamento no plenário da Corte, tornam o STF um ator político central. É um bom tema, hein? Vamos debatê-lo, vamos falar sobre isso. Tudo bem, Douglas? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, é bom estar de volta aqui Muito obrigado. No estúdio conosco. E vamos falar um pouquinho sobre o STF, porque o STF... É lógico que é sempre um ator político central, mas neste ano em que a gente se aproxima do ano eleitoral talvez mais esperado dos últimos tempos, todos eles sempre são, eu sempre falo, as eleições gerais sempre trazem, mas o último e este de agora traz um elemento de muita surpresa para o cenário, ninguém arrisca uma previsão muito certa, né? E toda semana as previsões mudam e a gente sempre comenta por aqui, né? Assim como acertar a previsão de chuva para a semana que vem é bem difícil, bem complicado, apesar de cada vez a tecnologia nos ajudar, eleição é o mesmo caso, né? Exercício de futurologia. E aí entra um ingrediente diferente na conta quando se tem judicialização, quando se tem o STF, Nicolas, colocando decisões que podem alterar esse processo. Isso por quê? Todo ano eleitoral é precedido por alguma mudança nas regras eleitorais aqui no Brasil, infelizmente. A Constituição estipula o prazo de 1 ano para qualquer mudança na lei, para justamente dar previsibilidade para os candidatos, para os partidos e para os eleitores, para entenderem qual que é a regra do jogo. Só que como a regra acaba sendo alterada muito em cima desse prazo, o STF acaba se debruçando sobre esses processos muito também em cima do prazo e dentro desse período de 1 ano antes das eleições. Então a gente entra no ano eleitoral sem saber exatamente da regra. E às vezes são algumas coisinhas que mudam. Às vezes são coisas mais impactantes, e é o caso deste ano. Separei 3 pontos principais para demonstrar como o STF pode interferir radicalmente no rumo das eleições. A primeira dos questionamentos no STF, levado à frente pelo PTB, que ingressou no Supremo para questionar as federações partidárias. As federações partidárias, para quem não acompanhou, foram criadas no ano passado, significa que é uma espécie de coligação, para o nosso eleitor entender, mas que não é exatamente uma coligação, porque a coligação, por definição, segundo a nossa Constituição, é uma medida provisória que dura apenas no processo eleitoral e depois da eleição não há qualquer compromisso em relação a isso. Por isso que foi tão criticado, as coligações costumam ser tão criticadas pelo público, porque não cria-se um ambiente de um contrato político ideológico entre os partidos, a não ser aquele momento eleitoral, então fica sendo a troca de interesses e a política fica pela barganha, pelo carguinho, pela próxima disputa. Então, por isso, o Congresso se debruçou e acabou com as coligações no sistema proporcional, que é talvez a maior distorção que era criada no sistema político, porque os partidos perdiam muita identidade. Nós tínhamos em muitos lugares inimigos históricos, por exemplo, o PSDB, que tinha uma grande polarização com o PT, coligados. Uma coisa que não fazia sentido, e isso acabava descaracterizando os partidos. O Congresso acabou com as coligações na proporcional, ficam só na majoritária. Majoritárias são aquelas eleições para prefeito, governador, eleição para presidente da República. E em troca disso, acabou criando as federações partidárias. Só que essa mudança não foi feita na Constituição, foi feita uma mudança na lei. E aí há questionamento. Será que não devia ter sido mudado na Constituição, já que todas as regras para isso se dão na Constituição? E como vai funcionar? Os partidos devem se juntar em federação e a federação deve durar por 4 anos, senão eles serão punidos. Então, essa é uma coisa que pode acontecer principalmente no campo da esquerda. Nós tivemos aqui mais cedo o pré-candidato ao governo do estado, o Edgar Preto, deputado Edgar Preto, que falava aqui sobre a questão nacional do campo político dele, né? A questão nacional do campo político dele envolve justamente a possibilidade de uma federação entre PT, PSB e outros partidos menores, como o PCdoB, que não passariam na cláusula de barreira e acabam sendo salvos por esse tipo de situação. Então, a federação vem para salvar os partidos pequenos, por isso que acaba sendo questionado pelo PTB. Outro ponto importante que está sendo discutido e impacta também na opinião pública é a ficha limpa. A ficha limpa já foi instituída por uma lei que foi de iniciativa popular, que impede que condenados por corrupção, por crime de tráfico de drogas, por exemplo, possam concorrer a cargos
funcionários públicos depois da condenação em colegiado. Acontece que é uma grande discussão sobre quando é que começa a valer esses 8 anos, se é na condenação colegiado, se é na primeira condenação, quando é. E, obviamente, quem já foi condenado pela ficha limpa busca reduzir esse prazo e fazer com que esse prazo de até 8 anos passe o mais rápido possível para que eles voltem ao cenário político. E aí o PDT entrou com uma ação para questionar quando é que é esse prazo. O STF pode se debruçar sobre isso e, se atender pessoas que já foram condenadas à corrupção, políticos já condenados à corrupção, a gente pode ver no cenário partidários que foram já tidos como fora do tabuleiro por conta dessa impossibilidade de concorrer, voltando ao cenário político eleitoral. E o terceiro ponto é o fundo eleitoral de 5,7 bilhões que pode chegar. O Congresso aprovou 4,9 bilhões, mas o Congresso e líderes do Congresso dizem que o número deveria, na verdade, ser 5,7 bilhões. Uma discussão sobre se os 5,7 bi são o teto ou se são, de fato, um número exato, como foi instituído lá atrás, quando se votou a previsão para o orçamento, né? E depois a lei colocou, o orçamento, quando aprovado, colocou que seria 4,9. Então há uma discussão aí, uma coisinha, uma bagatela de 800 milhões de reais, não é muita coisa, né? Quando se fala aqui em crises como chuva, em crises no norte e nordeste do país, e na região sudeste, como Minas Gerais, e aqui no Rio Grande do Sul, em seca, a gente tem uma bagatela de 800 milhões sendo destinado para eleições, e essa discussão acontece no STF por conta de uma ação do Partido Novo. Então esses 3 pontos principais podem trazer um ingrediente que muda todo o jogo. Lembrando que o STF já mudou as regras do jogo e mudou toda a conformação eleitoral deste ano. Se a gente analisar que o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, que havia sido preso no âmbito da Lava Jato, acabou tendo suas penas e seus processos todos anulados pelo STF, em decisões que a gente já trouxe por aqui também, muito questionados sob o ponto de vista jurídico, né, mas acabou influenciando totalmente no rumo das eleições deste ano, já que Luiz Inácio Lula da Silva lidera hoje as pesquisas de intenção de voto e também de rejeição, enfim, mas acaba desempenhando um papel que talvez não viesse a desempenhar se não fosse as decisões do STF, que, como eu disse, acabam trazendo uma insegurança jurídica. Quem está no meio político e o eleitor, quer ver essas dúvidas sanadas logo para que entenda quem serão os candidatos, como serão as conformações, e eu aposto que não quer ver retrocessos também, como aumento de fundo eleitoral, como possibilitar que corruptos possam voltar a concorrer, diminuição de prazo de ficha limpa e essas distorções que a gente vê no sistema partidário brasileiro. Uma das maiores dificuldades para o eleitor brasileiro é justamente entender algumas questões, e uma delas é justamente o caso do ex-presidente Lula. E aí eu te questiono, existe algum risco de que, se ele quiser, não poder concorrer nas eleições? Eu diria, do ponto de vista, tudo que a gente já viu até aqui, no grau mais alto da justiça brasileira, ele teve as condenações que foram em primeira instância, sim, pelo juiz Sérgio Moro e a outra juíza da Lava Jato também, mas também foi por desembargadores aqui no Rio Grande do Sul, porque a sede do TRF4 fica aqui em Porto Alegre, né? Mas é de jurisdição de todo o sul do país. Então a gente teve desembargadores se debruçando e confirmando as condenações, o STJ se debruçando e confirmando as condenações. Depois o próprio STF também revisou e manteve, né? E aí depois uma reviravolta, se vocês lembrarem aqui, a competência, né? Como assim competência? Será que a competência era local no Paraná ou não era? Uma discussão que já tinha sido tida processualmente bem no início da coisa toda e foi usado como uma desculpa para rever. Eu não vejo, se o STF acabou fazendo já esse movimento todo, a capacidade que ele reveja a posição que tomou. Então, por uma medida jurídica, eu duvido muito que o ex-presidente, né, e que havia sido condenado na Lava Jato, venha a ser tirado do pleito eleitoral, porque, pelo que parece, ele já venceu essas etapas, né, conseguiu distorcer a justiça para conseguir se colocar lá. Eu não vejo que ele não concorra, a não ser que ou ele não queira, né, caso não venha a querer realmente disputar o pleito, ou se eles tiverem um plano lá que, acho que outro candidato, o Otto Haddad, que tira alguma rejeição ou alguma coisa do tipo, eleitoralmente. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, de regras, não vejo nada que o impeça hoje. É difícil de a gente cravar alguma coisa, né? Porque o cenário brasileiro muda de uma hora para outra, né? Quando ele foi preso, não se imaginava que se teria essas brechas para, enfim, a questão da absolvição, a questão da mudança também da
da condenação em segunda instância, né? Da pessoa ser presa, a ficha limpa. A questão de verbas eleitorais, né, por os partidos, verbas fundo partidário, é cada vez maior o valor, enquanto que a gente vê esses problemas, como você citou, de falta de energia e tantas demandas aí que a gente tem que implorar por migalhas, né, por dezenas de reais e a gente vê tanto dinheiro muitas vezes indo pelo ralo lá em Brasília. É algo que realmente é difícil porque as coisas mudam muito rapidamente. Se faz uma mini reforma eleitoral que vale para uma eleição, daqui a 2 anos já se muda de novo. Então é uma colcha de retalhos, né, parece a nossa legislação, especialmente na área eleitoral. Mas temos que, infelizmente, acompanhar e ficar atualizando aí, porque eu acho que o eleitor, aquele que não é muito ligado nessa área política, e são muitos que não gostam da área política, justamente por conta dessas coisas, acabam ficando meio perdidos. É difícil, mas temos que acompanhar, estar informando e buscar fazer a nossa melhor escolha. Tá certo, Ricardo. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Você me segue nas redes sociais, @DouglasSandri, matéria completa, independente.com.br. Até a próxima semana e na sexta-feira no Contraponto. Um abraço. Valeu, Douglas Sandri, assessor parlamentar, participando conosco